Eu queria... Irmãos, eu estou enrolando aqui, e literalmente eu estou enrolando. De vez em quando a gente sabe, porque Deus nos ministrou alguma coisa ao coração e nós precisamos transmiti-la. E você veio aqui para ouvir uma palavra, certo? Então, mas a gente de vez em quando fica aqui, pelo menos eu fico aqui de vez em quando, brigando comigo mesmo sobre algumas coisas, algumas formas, como começar, como abordar, como envolver você no tema, para que você possa ter certeza que Deus falou com você. Que esse é o nosso objetivo nessa manhã. Então, como eu conheço vocês, pelo menos eu conheço vocês, mas alguns eu conheço mais. E sei também que mês de maio é o mês da família, mês das noivas, mês do casamento, mês da família e tal. É um mês um pouquinho diferenciado, talvez. E eu sei que nós temos projetos, porque ninguém constitui uma família sem ter um projeto mínimo. Não estou falando de minimalismo familiar, não. Então eu sei que o nosso desejo é termos uma família ajustada, perfeita, saudável. Não é verdade? Mas essa não é a realidade, né? Não é verdade? Não é assim? Nem toda família é a família dos sonhos. Até porque Deus sonhou comigo. Deus sonhou com você. Mas nós de vez em quando não estamos sonhando os mesmos sonhos de Deus. Então algumas coisas não caminham como deveriam de caminhar. Então eu sei que no nosso meio aqui tem maridos que têm as suas frustrações com relação ao seu casamento. Esposas frustradas porque os seus maridos não são aquele príncipe encantado com a qual ela sonhou desde a infância. Nós temos pais frustrados e um tanto quanto decepcionados com os filhos que têm. Filhos que estão muitas vezes estranhando os seus pais. E isso é um tanto quanto natural e normal em virtude da diferença da idade, né? Então, muitas vezes você é um adolescente de 15, 16, 18, 20 anos. Eu ia brincar aqui. Eu vi um vídeo essa semana. Eu acho que é um Hells, deve ser isso. Hells. Vocês entenderam. E o camarada estava falando assim: menina, você está estranhando o seu esposo adolescente de 40 anos? É porque o homem só sai da adolescência depois dos 40. Então, tem esposas frustradas com os adolescentes que tem em casa, né? Tem dois tipos de adolescentes. Os adolescentes de 15, 16 e o adolescente de 40 anos, que ainda não fez algumas coisas, não fez a transição. Então, eu sei que tem algumas famílias que não estão como deveriam. Mas eu sei também que, em termos cristãos, nós gostaríamos de ter uma família que fosse espiritualmente fantástica. É verdade ou não? Tá. Então deixa eu começar a te apertar.
Porque há alguns passos que nós precisamos tomar, algumas coisas que nós precisamos fazer. E como cristãos, eu ministrei no primeiro sábado, no culto dos homens, e o tema que eu chamei a atenção ali foi as prioridades do cristão. E uma das perguntas que eu fiz lá foi: o que é ministério? E a maioria de nós temos uma visão um pouco equivocada, para não dizer distanciada ou distorcida, do que é ministério. Eu não vou falar sobre isso, mas vou falar sobre como ter uma família ministerial, uma família de ministros, nessa manhã. E aí a pergunta que eu quero deixar para começar essa ministração é: você gostaria de ter uma família ministerial? Uma família de ministros? Porque o equívoco é de que ministro é alguém que ministra. Então, diácono é ministro, pastor é ministro. O pessoal do louvor aqui, com alguns degraus, são ministros. Então tem o ministro de louvor, tem os beques que ministram, e vai. Só que isso é uma visão pequena do que é ministério e do que é ser ministro. Porque nem todos os que estão no ministério são ministros. Deveriam ser, mas nem todos são. Talvez isso possa ser um paradigma um tanto quanto estranho, essa fala. Como é que o cara está no ministério e não é ministro? É porque não é ministro, porque não entendeu o que é ministério. E aí não é uma questão de ser ministro ou estar ministro. Porque quando o camarada está ministro, ele não é ministro. Porque o estar ministro pressupõe um tempo. Os nossos ministros de Estado são ministros por um tempo. 4 anos, 3 anos, 2 anos. Os ministros do Supremo também estão ministros. Porque quando eles fizerem 75 anos, eles são aposentados automaticamente. Então, deixam de ser ministros. Então, eles estão ministros. Diferente do cristão. O cristão é ministro enquanto viver. Diga comigo assim: o ministro cristão é ministro enquanto viver. Então, olha do lado aí tem uma ministra, aí tem um ministro. Eu não sei se você se vê assim, ministro. Mas acredite, Deus te salvou para ser ministro. Amém? Então, cutuca aí quem está do seu lado aí. Se está distante, só faz assim, ó. Deus te salvou para ser ministro. Ou ministra, né? Então, a gente sabe que algumas coisas são importantes, sim. Outras são necessárias. Outras podem ser prioritárias. Mas uma é extremamente
extremamente fundamental para o cristão. Porque muitas das coisas que eu falei aqui sobre ministério e sobre ser ministro passam por uma família centrada, adequada, uma família de ministros. Então, aqui na nossa igreja, nós temos algumas famílias de ministros. A minha família é uma família de ministros. Né? Então, eu sou pai de 2 pastores, de um auxiliar pastoral. Os meus netos estão todos envolvidos no ministério, de certa forma. Os bisnetos já vão para a igreja, já cantam louvor. Né? Então, ver a Gabi cantando alguns hinos de vez em quando é fantástico. Ver os agregados, né? Os netos, os agregados. Então, ver o Gustavo tocando aqui é privilégio. Eu fiquei olhando aqui para a Júlia tocando baixo. Rapaz, vocês não fazem ideia. O que isso faz. O que isso faz na vida. Então, ver esse pessoal tocando, cantando, orando. São privilégios da parte de Deus que, quando Deus me chamou para o ministério, eu não sabia que eu ia ter essas. Perdão, irmãos, pela emoção. Porque as outras coisas você consegue com Mastercard, mas isso não. Isso é presente de Deus. Isso é um privilégio. E talvez você aí fique olhando para cá e vendo essas coisas e talvez você queira as mesmas coisas para você. E o meu desejo nessa manhã é que você não apenas tenha o desejo, mas que você consiga. Mas há passos, há processos. Então, eu quero começar, normalmente eu começo lendo um texto bíblico, não é isso, irmãos? Hoje eu fiz diferente. Hoje eu dei uma de Rogério. Está muito alto. Está atrapalhando. Abra a tua Bíblia comigo, projeta para mim aí. E o tema é esse, né? Levantando uma família sacerdotal. Aqui a foto está mais bonita. Mateus 16. Eu vou começar, queridos, um pouquinho antes do texto que eu projetei para vocês. Eu quero começar no versículo 24. Então, Mateus 16, 24. Até o 28. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Há algumas outras traduções disso. Que vale ganhar a vida, o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua alma ou vida?
Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo, na verdade, que alguns estão aqui nesse momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Mas eu quero enfatizar o versículo 26. O homem pode ganhar o mundo inteiro e, no final das contas, perder a sua alma. Ou chegar com muito sucesso num determinado momento da sua vida e dizer: para que eu fiz tudo isso? Não vale nada. Né? Principalmente quando você começa a ficar um pouco mais velho, você começa a pensar. Porque é o seguinte, quando a gente é mais novinho, a gente só pensa no futuro. No futuro. Vou casar, vou construir, vou fazer, só isso. Aí quando você vai chegando mais velho, você pensa em duas coisas. Rapaz, o tempo passou e, por outro lado, o fim está chegando. Tá chegando. E aí nós vamos nos encontrar com Cristo. Amém? Amém. Espero que você vá se encontrar realmente com Cristo. Isso é fundamental, é muito importante. Bom, então, lembrando que todo esforço que nós fazemos, humanamente falando, vai ficar aqui. Então a gente corre muito, se esforça muito, e no fundo, isso tem pouco ganho humanamente falando. É por isso que aqui Mateus, reportando a palavra de Jesus, ele diz: o mais importante é a vida eterna. Mas para termos tudo isso, e tudo isso que eu falei até agora, nós precisamos de alguns passos. Então, irmãos, é importante, é imprescindível que nossos filhos compreendam. E eu quero que você que está aqui me vendo, me ouvindo, você entenda também isso, que o mais importante do que o sucesso que você possa alcançar no mundo, mais importante do que o sucesso é servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor é melhor, é maior, é mais importante, é imprescindível do que qualquer sucesso. Por quê? Porque é o seguinte: todas as coisas você consegue. Mas se você tiver uma família sacerdotal, isso vai provocar uma mudança no planeta. Eu podia falar na Terra, mas é no planeta. Então, nós precisamos decidir. A gente fica brincando, né? Tem uma brincadeira. O que você quer? Ser feliz ou... Isso é uma brincadeira que a gente faz, porque às vezes parece que não dá para ter as duas coisas. Então é o seguinte: o que você prefere? Ter uma família bem-sucedida ou ter uma família sacerdotal? Você que ainda não casou, quer casar, você tem que decidir. Algumas coisas que eu vou falar aqui são para uma família já estabelecida, com filhos, etc. Você que está com a família desajustada por alguma razão, alguns destes princípios podem fazer com que a tua família venha a ser uma família ajustada. Você que vai casar, então começa hoje. Vamos brincar aqui. Você que está solteiro. Você que está solteiro, já começou a agradecer a Deus pela esposa, pelo esposo? Já começou a consagrar ele? Você que vai ter filhos, já começou a consagrar os teus filhos para o Senhor? Essa é a primeira dica. Se você não começou a agradecer a Deus pela esposa ou pelo esposo,
Você já está perdendo tempo, tá bom? Você já está atrasado. Se você que está pensando em casar, não começar desde agora a consagrar o fruto do ventre. O fruto do ventre não é só a barriga feminina, não, tá? Porque o espermatozoide também sai do ventre, não sai? Sai, né? Sai dessa parte de baixo aqui. Então, né? Não olha feio, não, para mim. Não, ele não olhou feio, só fez assim. Como assim? Então, ter uma família bem-sucedida, na verdade, não é o principal, o fundamental. O ideal é ter uma família sacerdotal, uma família de sacerdotes, em que todos exerçam o sacerdócio. Uma família bem-sucedida traz benefícios terrenos. Certo, irmãos? Uma boa casa, um bom carro, um bom nível de educação, não é? Roupas de marca e de grife, né? Uma casa muito bem aparelhada. Isso é tudo de bom, não é? Mas se no final for todo mundo para o inferno, que vantagem. Ter uma família sacerdotal também traz esses benefícios. Traz casa, roupas até de marca, depende depende do pastor, né, cara? Mas eu garanto para você, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar comida, não vai faltar certeza, não vai faltar sucesso, porque nós temos a mania de medir sucesso, que não é o sucesso estabelecido na palavra de Deus. Então, uma família sacerdotal trará um dos maiores benefícios que um ser humano pode ter, que são benefícios eternos. Você já pensou você ministrar para alguém que estava com os 2 pés, ou pelo menos 1,5 pé no inferno? Você ora por ele. O Espírito Santo transforma esse camarada e ele vai passar agora a vida eterna com Deus. Isso não tem preço. Então, uma família sacerdotal traz benefícios eternos, mas também traz benefícios terrenos. Então a pergunta que vale $1 milhão é: como ter uma família sacerdotal? Você quer saber? Alguns querem. Muito bom. Então eu quero que você acompanhe alguns textos comigo. O primeiro deles é a primeira dica. Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Vai adiantando para mim aí, para facilitar meu tempo aqui, tá bom? Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, dias de celebração, Jó mandava chamar seus filhos. Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia, ali está escrito um holocausto, tem uma outra Bíblia, uma outra tradução que diz oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava:
pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Bom, aqui está a primeira dica. Se você prestou atenção no texto, aqui tem uns segredinhos para você começar a estabelecer uma família sacerdotal. Então vai lá para Deuteronômio capítulo 6 e nós vamos ler os 4 versículos aí. 5 versículos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 até o 9. Diz assim: ame o Senhor seu Deus, de que jeito? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Para aí um pouquinho antes de você volta lá. Ó, algumas coisinhas aqui. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, alma, e de toda a sua força. Você precisa fazer força para amar a Deus. Não parece lógico, mas é. Próximo. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Guarde no coração. Próximo. Repita-as com frequência. Para quem? Para os seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Para aí, não muda não. Qual é? Tem um cântico aí, tem um cântico que diz que seja a primeira palavra da minha boca, meu universo. Mas tem uma mais nova, não tem? Seu pensamento, seu primeiro pensamento, vai para o cartão de crédito, para a fatura do cartão de crédito, vai para o teu trabalho. Putz, tem que trabalhar. Ou vai para Deus? Repita com frequência para quem? Para os seus filhos. Converse a respeito das leis quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, logo de manhã. Tem um hino do cantor cristão, pela manhã, né? Só os decanos conhecem. Fala logo de manhã com seus filhos. Talvez antes dele falar bença mãe, que não tem mais isso hoje, né? Bença mãe, bença pai. Que não é benção, né? Mas vocês entenderam, né? Não se usa mais isso. Então, quando teu filho for ir para a escola, Deus o abençoe, meu filho. Quando ele chegar, seja bem-vindo, meu filho. Obrigado, e aí faça uma oração ao Senhor. Obrigado por levá-lo, obrigado por trazê-lo. Quando tua esposa vai trabalhar, faça isso. Quando teu marido voltar para casa, agradeça ao Senhor, porque ele chegou. O pessoal está trabalhando em home office, tá? Não saiu de casa, ligou o computador, Senhor abençoe o dia dele. Desligou o computador, obrigado, Senhor, pelo dia dele. Ele voltou, porque enquanto ele estava em home office, ele não estava com você. Não devia, pelo menos. Né? Não é verdade? Que ele tinha que estar dedicado e consagrado para lá. Aí quando desliga o computador, voltou para casa. Receba. Vocês estão achando isso muito mimoso? Muito mimoso. Tá. Faz parte. Então, próximo. Amarre-a às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Tem mais um ou não? Tem.
escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Para aí. Por que será que Moisés está dando essa instrução? O judeu faz um negócio meio literal e acaba se perdendo por causa da literalidade. A ideia de escrever, o judeu mudou, né? Eles são extremamente criativos. Então ele escrevia um papelzinho, um versículo no papelzinho, enrolava, fazia um furo no batente da porta e punha o papelzinho lá dentro. Ele não viu. Está lá. A ideia era escrever um texto com giz ou alguma coisa no umbral da porta, de modo que quando o cara passasse, ele visse e se lembrasse daquele texto. Essa é a ideia. Passar 10 vezes, voltar 10 vezes, está se lembrando daquele texto. A ideia e o princípio é o do meditar na palavra de Deus. Ela vai começando a fazer parte do teu ser, do teu entendimento. Vai começando a fazer parte da tua vida. E isso vai fazer a diferença. Eu ensino para os meus discípulos para você ler um capítulo por dia, para o restante da sua vida. Hoje é dia 15. Provérbios 15. Amanhã é Provérbios 16. Faça isso, comece hoje. E daqui 6 meses, você me dá um relatório. Você vai ver a diferença na sua vida. Só que tem preço, né? Tem que ler. Bom, nesse texto, ou nesses textos aqui, nós temos um princípio, uma prioridade. Qual é a prioridade? Se você quer ter uma família sacerdotal, essas coisas você precisa fazer todo dia. Todo dia. Estabeleça o Senhor em tudo que você for fazer. Essa é uma orientação do salmista, não é? Confie ao Senhor tudo e Ele vai endireitar as veredas, vai tornar o caminho reto. Mas o caminho reto é para ir para onde? É reto para cima. Desviando você da retidão que leva para baixo, para o inferno. Então, primeiro estabeleça o Senhor em tudo que você for fazer. Segundo, ore. Ore. Lembre-se, a oração do justo tem muito poder. Pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração modifica o final. Altera o final. Interceda constantemente pela sua família. Interceda pela sua família. Não é o que Jó fazia? Os filhos se reuniam, era tudo burguês, né? A quantidade de camelo que ele tinha, quem tinha camelo naquela época era milionário. O cara tinha uma manada. Você imagina quanto que Jó tinha de grana. Então é claro que os filhos dele podiam fazer festa. Eles eram 7 homens, 3 mulheres, 10. 10 semanas festejando. Os caras eram bons de bola, né? Fala sério. Bom, ensine seguindo a metodologia descrita. Qual é a metodologia descrita? Ao levantar, ao deitar, caminhando, subindo, descendo. Está jogando bola? Conta um versículo para ele. Fala assim, Deus é bom. Deus é bom. Eu lembrei de uma coisa que eu devia ter falado, não falei, né, Dani? Você não fez assim? Então me lembra no final, tá? Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Mesmo depois de envelhecer, não se desviará dele. Quando é que você tem que começar a ensinar princípios cristãos para o seu filho? Enquanto ele é criança.
Mas, pastor, eu não vou levar meu filho para a igreja, não. Ele vai ficar correndo na igreja, vai falar, ele não vai dar trabalho. Traz, deixa que Deus faz a obra. Traz, pequenininho. Ele vai correr aqui dentro. Ó, esse é um dos privilégios de pastor, tá? É uma das coisas que só pastor pega. Então, se você quiser, é com você. A criança começa a correr aqui, né? Corre, fala, derruba, cai, chora, faz... vai por baixo das cadeiras, dos bancos. Aí esse camarada um dia tem um encontro com Jesus. E aí essa criança que estava... Eu vou ali e batizo ela. E ela entrou para o reino. Vai servir ao Senhor. Vai ser um canal, um instrumento. Alguns ficam tão grandes que é até difícil, né, Felipe? Faz parte. Faz parte. Então, use essa metodologia. Ensina. Essa é uma das responsabilidades dos pais perante Deus, dando a eles uma boa educação evangélica. Tá bom, irmãos? Talvez você fosse pensar que eu ia falar de uma boa educação numa boa escola. Podia fazer propaganda aqui, né? Tem o FAF, tem a Prigoli, tem a... Não é essa escola, não é essa educação. A educação que ele precisa ter lá na escola, ele não terá. A não ser que ele... a criança esteja estudando na escola Filhinhos do Rei. Aí, né? Fazer merchan. Se ele ouvir depois, ele vai pagar alguns royalties para mim. Né? Mas uma boa educação evangélica. Provérbios 29:15. Olha só. Esse texto é questionado. Tá bom, irmãos? A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Tem um outro texto, o pessoal não gosta, esse é pior ainda. Não retires a vara das costas do seu filho. Você não o matará, mas certamente o livrará da morte. Então, corrija, oriente, discipline. Quando teu filho for perguntar alguma coisa, ô pai, posso ir? Na minha época tinha uma, como é que chamava lá, Cleide? Como é que é o nome daquela que tinha lá na Marquês de São Vicente? Como é que é? Broadway. É. Oi? Não tem mais? Ainda tem? Não. Ô pai, posso ir na Broadway? Pode. Posso? Pode. O que a Bíblia diz? Você pode ou não? Ô pai, o senhor já vem de novo com a Bíblia para cima de mim? Essa era a reclamação deles. Aí não dá, pai. Aí a minha filha um dia foi para Broadway. Arrumou uma... O que era? Prima? Oi? Minha prima. Tinha que ser, não tinha? Tinha que ser prima de alguém, né? Se não é da Cleide, era minha. Né? Aí a minha prima levou ela para Broadway. 15 minutos depois ela falou, vambora. Isso aqui é coisa de louco. Só quem entrou em discoteca aí é que sabe o que a gente está falando. Como vocês não sabem o que é isso, vocês são tudo crente, saudável. Vocês não sabem o que é isso. É simples. Deus permite? Se Deus permite, vai, filhão. Agora, se... Mas para você falar isso, o seu filho tem que conhecer a Bíblia. Ensina de manhã, de tarde, de noite. Quando você levantar, quando você deitar, quando você caminhar. Viu os jovens, vocês que vão casar? Desde pequenininho. Teu filho
quando você estiver grávida, começa a cantar uns corinhos para o teu filho. Fazer umas orações, põe a mão. O Nilton fazia isso, né, Nilton? Você fazia com quem? Com a Lívia ou com as três? Punha a mão, orava. Acho que foi a Paloma, quando nasceu, chorou, o Nilton pegou no colo, falou a voz do pai, ela... Foi isso? A Júlia. Né? Escutou, ouviu, reconheceu a voz daquele que ministrava para ela. Aí hoje você começa a ver os resultados, né? Tocando baixo. Põe projeta para mim aí, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Eu quero contar uma coisa para vocês aqui. Vocês todos conhecem o texto. Então, Ana fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, leia comigo agora, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Vamos ler só a primeira parte. Se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Meus pais se converteram, eu tinha 5 anos de idade. E uma das primeiras coisas que os meus pais aprenderam na igreja quando eles se converteram foram de dedicar os filhos. Meus pais chegaram em casa e fizeram uma consagração de mim. Então eu sou fruto de algo que foi feito há 62 anos atrás. De alguém que entendeu um princípio. Então qual é o princípio? Dedicar a tua família. Dedicar o teu filho, a tua filha. Você já fez isso? Beleza? Não está dando certo? Calma. Isso me faz lembrar daquela música, né? Se eu pudesse te contar a tua alma, eu diria: tenha calma. Tudo isso vai passar. Você está pensando que essa música é mundana? Não é não, tá? Isso foi dois servos do Senhor, um casal da Igreja Batista da Lagoinha, que compuseram essa música. Tenha calma. O Senhor não perdeu o controle. Diga para quem está do seu lado aí, ou então diga para você mesmo: o Senhor não perdeu o controle. Então, você sabe o significado do nome Samuel? Aquele que foi pedido a Deus. Samuel, aquele que foi pedido a Deus. Nélia, eu não sei se você sabia que o significado do nome de Samuel é esse. Sabia? O que Deus chamou. Mas na verdade é aquele que foi pedido a Deus. Você pediu, não pediu? Vocês pediram, não pediram? Calma. Aquele que foi pedido a Deus, e ela não apenas pediu, ela fez uma promessa. E mesmo com o risco de ser mal interpretada, porque o sacerdote achou que ela estava calibrada. Você bebeu vinho demais, mulher. Vai para casa curar essa ressaca. Não foi isso que o sacerdote falou? É que na Bíblia não está assim, né, irmãos? Mas literalmente é isso. Então,
ela corria o risco de ser mal interpretada pelo sacerdote de plantão. Ela prometeu, ela recebeu. Termina aí? Não. Ela cuidou, ela ensinou, e depois, no tempo certo, ela fez o quê? Ela cumpriu a promessa. Tá bom, irmãos? Ela foi entregá-lo e completar a dedicação ao Senhor. Como é que foi Samuel? Como é que está a história de Samuel? Você olha para a história de Samuel. Gente, Samuel foi um homem de Deus tremendo. Tremendo. A quarta coisa que você precisa fazer para a sua família se tornar uma família sacerdotal. Jó 1:5. Nós lemos, vamos ler de novo. E eu quero ressaltar uma parte do versículo. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Qual é a tradução que está na sua Bíblia? Não, na sua Bíblia, aqui está purificá-los. É a mesma? Então vamos lá. Quem tem aí uma outra tradução? Santificar. É essa aí que eu quero. O que Jó fazia? Santificava a sua família. Como é que ele santificava a família dele? Com holocaustos, com dedicação, com consagração. E aí não tem holocausto sem derramamento de sangue. Tá, gente? Santifica a tua família. Você talvez está aqui e o teu marido não é crente, ou a tua esposa não é crente, ou os teus pais não são crentes. O que você faz? Santifica a tua família. Eu não estou falando para você trazer uma oferta. Se Deus te dirigir nesse sentido, porque aí é holocaustos. O cara tinha que pegar um animal dentro das regras para oferecer uma oferta de sacrifício. Ele tinha que levar esse animal no lugar correto, oferecê-lo em sacrifício. Isto era o holocausto. Depois de oferecido, o sangue da libação, da derramação, o sangue derramado, aí esse animal era queimado. Isso fazia parte do ritual do holocausto. No Novo Testamento, nós não temos essa orientação, mas a orientação de você santificar a tua família não deixou de existir. Então, santifique a tua família. Santifique ela. Declare ela. Minha família é santa. Diga comigo assim: minha família é santa. A minha família está dedicada ao Senhor. Eu ofereço minha família ao Senhor. Então a quarta coisa é santifique. Então, decorrido o turno das festividades que os filhos produziam, Jó chamava os filhos. Traz para perto. Traz para perto. Abraça. Ora com eles. Declara a santidade do Senhor sobre a vida deles. Quinto, para encerrar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, e em seguida Romanos 12, 11. Enquanto eles acham lá, 1 Pedro 5, 10.
Deus, em sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco tempo, ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Então, próximo texto lá. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. A palavra, o segredo da palavra ali, é dedicação e serviço. Dedicação e servir. Então, você, pai de família, mãe de família, ou se os seus pais não são cristãos, ou se um deles não é, se eles não são, você é o sacerdote do lar, ou a sacerdotisa do lar. Tá? Essa é a responsabilidade das Escrituras. Então você assuma o sacerdócio. Porque o sacerdócio tem que começar com alguém. Alguém tem que começar a ser sacerdote. Então, servindo ao Senhor, né, a prioridade número 1, servir ao Senhor e depois servir aos santos, começando pela sua casa. Sirva aos santos. E como é que você pode servir aos santos? Orando, intercedendo, ajudando, ministrando, compartilhando. São coisas que você pode fazer. Bom, então você que é pai, você que é mãe, e a coisa não está muito boa lá em casa, se você seguir esses passos, as coisas vão começar a mudar. E lembre-se, os filhos são bênção do Senhor. Diga comigo assim: meus filhos são bênçãos do Senhor. Claro que isso é um papo para quem tem filho. Então, meus filhos são bênção do Senhor. Bom, você pode sair daqui com a seguinte conclusão. Ouvi mais um sermão interessante. Você pode sair daqui com o sentimento do dever cumprido. Você pode sair daqui também com o sentimento do dever não cumprido. Não fiz o que devia ser feito. Lembre-se, Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Você não sabia. Então Deus não vai cobrar de você o que você não sabia. Mas a partir de agora, já era. A partir de agora você sabe. Então, você não sabia? Legal. Começa hoje. São 5 pontozinhos. Estabeleça as prioridades. Deus deve ser a sua prioridade. Segundo, abençoe e consagre. Dentro do abençoar e consagrar, ore, interceda, ensine, clame, busque. Terceiro, dedique. Dedique. Quando você vê que o teu filho pecou,
porque você, como pai, sabe que teu filho pecou. Vá diante de Deus por ele. Ofereça holocaustos. Se ponha na presença do Senhor. Talvez o teu filho falou bobagem. Quebre a maldição. Com gratidão no coração, com adoração ao Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Quarto, santifica a tua casa. Santifique a tua casa. Eu não sei porquê. Veio um pensamento na minha cabeça. Eu disse que eu ia terminar, mas não posso. Talvez tenha coisas na sua casa que você precisa jogar fora. Algumas. E o processo de santificação não pode acontecer porque você tem alguns amuletos, algumas coisas, algumas fitinhas. Dá uma olhada na tua casa lá, o que tem lá que está impedindo a bênção. Lembre-se, você é sacerdote da tua casa. Tá bom? Então, santifica a tua casa. E sirva ao Senhor. E sirva aos santos. Bom, última coisa. Faça ofertas periódicas pela sua família. Não é isso que Jó fazia? Terminava o ciclo de festa, 10 semanas, Jó separava um tempo para fazer ofertas pela sua família. Isso não está no meu texto, mas me faz lembrar. Quando você continua lendo o primeiro capítulo de Jó, acontece algumas coisas, não acontece? Acontece. Eu ouvi um pregador dizendo uma vez uma coisa, eu não concordo totalmente, mas é um fato, vamos dizer assim, que uma das primeiras coisas que Jó perdeu foi o quê? Os seus filhos. Foi ou não foi? Eles estavam numa festa, veio uma tempestade, a casa caiu sobre todo mundo, morreu todo mundo, só eu fugi. Para te dar a boa nova. Muito amigo esse cara, né? Tá. E aí, porque ele não oferecia mais holocaustos pela sua família, ele foi perdendo as outras coisas. Em seguida, a sua posse foi exterminada. E depois de tudo terminado, a sua saúde também foi comprometida. Então por que começou a acontecer? Ele não podia mais oferecer holocausto pelos seus filhos, porque ele não tinha mais filhos. Talvez você não tenha filhos. Não espere perdê-los para você começar a fazer as coisas. Começa hoje. Hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da mudança na sua casa. Você pode ter uma família sacerdotal. Deus te deu nas mãos o modelo, os princípios. Coloca em prática. Coloca em prática. Estava brincando com a Gilda lá, né? Estava brincando com a Gilda. Não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. É assim? Esse não é o ditado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não vale para nós. Tudo que está ruim vai melhorar. Vai melhorar em nome de Jesus. Por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando é que isso vai começar a acontecer? Quando você
pôr em prática o que se aprendeu aqui nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Pai, aqui estão as famílias. Aqui está o teu povo que se chama pelo teu nome. Aqui tem mães representando filhos. Aqui tem filhos que representam pais. Aqui tem maridos representando suas esposas e seus filhos, mesmo que eles não entendam e não concordem. Mas aqui estão seus filhos, aqueles que o Senhor comprou com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Agora, Pai, separamos e consagramos essas famílias, para que em nome de Jesus, essas famílias venham a ser famílias sacerdotais. E uma família sacerdotal é a família que oferece sacrifícios de louvor, holocaustos de adoração ao Senhor pelo povo. Pai, então, em nome de Jesus, começa a mudar a história desse povo, Pai. Aqueles que estão nos assistindo, Pai, que eles possam também consagrar as suas famílias, dedicar as suas famílias. E que assim o Senhor possa transformar o planeta. Porque o planeta não vai ser transformado, Senhor, por medidas socioeducativas ou econômicas. O planeta vai ser mudado quando o Senhor se tornar o Senhor da família. Então que isso aconteça hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém?